Vamos precisar aprender a vencer no campo de batalha aqui, ó, da mente. Essa nossa mente, se nós não tivermos, Dilson está entrando também, o Dilson Neto, boa noite, Dilson, né? Olha, se nós não tivermos cuidado com a nossa mente, ela nos engana, ela nos trapaceia, ela nos coloca para baixo mesmo, sabe? Ela arma cada situação, armadilha mesmo para nos prender, para nos manter ali cativos, prisioneiros, né? Então nós precisamos aprender a usarmos a nossa mente, porque a nossa mente ela é extremamente poderosa, e se ela é poderosa, se ela foi dada, né, criada por Deus, então vamos lá, vamos saber o que é que Ele quer que nós façamos acerca do perdão. Bom, primeiro eu preciso explicar para vocês o que é que significa então perdoar, certo? Perdoar, o que é perdoar? Perdoar é nós reconhecermos que alguém errou contra nós. E aí, quando a gente reconhece que alguém errou contra nós, nós fazemos a opção em deixar o rancor, a mágoa, a dor de lado com relação à pessoa. Conseguiram entender? Bom, na verdade, o perdão, ele é o poder dele, o ato dele é de decisão. Decisão, eu decido perdoar, eu decidi perdoar, né? No que se refere às questões que perturbam a nós. Porque quando nós não decidimos perdoar, os perturbados realmente somos nós. E sinceramente, nem eu, nem você, nós merecemos viver nessa prisão. A gente precisa buscar de fato sermos libertos, sabe, desta falta de perdão, deste coração endurecido, enrijecido, magoado, amargurado. Vocês percebem? Eu não sei vocês, mas como eu lido com isso o tempo todo, como eu trabalho sempre, né? É fácil nós percebermos, inclusive, um semblante de uma pessoa amargurada, de uma pessoa que não perdoa, né? Agora é tão interessante isso que vamos refletir juntos. Nós queremos muitas vezes sermos perdoados. Agora, na hora de perdoarmos as ofensas, temos dificuldade. E aí, eu preciso relembrar, porque nós precisamos relembrar o que o próprio Deus, o que o próprio Jesus Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso. Vamos lá? Diz assim, eu não vou ler toda a oração do Pai Nosso, mas no capítulo 6, o verso 12, diz assim, ó: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Nós estamos pedindo que Deus nos perdoe. Perdoe nossos pecados, perdoe aquilo que fizemos, sabe, em desobediência à palavra dele, sabe? Nós pedimos perdão a ele, mas só que no finalzinho do versículo diz assim, assim como perdoamos aos nossos devedores. Peraí, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nós estamos pedindo a Deus perdão e estamos afirmando a Ele que perdoamos os nossos devedores. Aí eu pergunto, e então? Você tem conseguido de fato perdoar aqueles que ofendem a você?
aqueles que machucam você, porque tem gente que realmente passa em cima de nós com um trator, sem piedade, dá um tiro ainda de misericórdia, né? Será que nós vamos ficar presos à amargura? Nós vamos ficar detidos neste cativeiro? Nós vamos permitir que a nossa mente fique prisioneira, sabe, desse mal-estar? Nós vamos permitir que o nosso semblante se enrijeça, que o nosso coração se pedrifique. Nós vamos permitir que o nosso corpo por completo, porque quando nós não perdoamos, quando nós vivemos amargurados, quando nós vivemos rancorosos, quando nós vivemos ali, sabe, aquela ladainha falando a mesma coisa o tempo todo, nós nos tornamos sinceramente chatos demais. Todas as pessoas, não precisa ser nenhum especialista para perceber que aquela pessoa não consegue perdoar, que aquela pessoa não consegue se livrar daquela dor, daquela mágoa, não consegue aplicar o que nos diz, o que nos pediu, o que nos ensinou o próprio Jesus Cristo, quando ele disse assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí eu pergunto, meu irmão, minha irmã, tem conseguido perdoar? Você realmente tem algo a perdoar? A quem você precisa perdoar que tem te tirado noites de sono, tem te deixado cada vez mais aflito, tem te deixado cada vez mais rancoroso? Quem? Quem você está precisando? Começa a refletir, peraí, será que eu estou sendo sincera com Deus? Ou eu estou entrando no jogo da hipocrisia? Pai, perdoa as minhas ofensas assim como eu tenho perdoado. E na verdade, eu não perdoei ninguém. Eu não perdoei quem eu deveria perdoar. Peraí, com Deus nós não podemos brincar. Com Deus, Ele lê o nosso coração. Se nós somos seres humanos, se nós percebemos quando o outro guarda rancor, quando o outro guarda mágoa, quando o outro guarda angústia, quando o outro guarda esse peso terrível dentro de si, o que dirá Deus? Quem pode enganar a Deus? Então nós precisamos começar a olhar para nós, vamos olhar para a gente e ver onde eu preciso perdoar. Comece com você. Muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar, quando na verdade, quantas pessoas já chegaram para mim e disseram assim, doutora, pastora, missionária, é tanta coisa que me chama. Eu digo, me chamo de Cláudia. Aí diz, olha, sinceramente, eu não consigo. Sabe, eu não consigo, é algo mais forte do que eu. É algo mais forte do que eu. E isso está me consumindo a alma. Isso está me consumindo, mas eu não consigo. Então, quantas pessoas de repente chegam até você e o problema deles, eles nem vão para frente e nem para trás, eles ficam estagnados, justamente porque eles não conseguem perdoar eles mesmos. Aí eu digo, peraí, olha, o nosso Deus, Ele mesmo diz em sua palavra que Ele perdoa os nossos pecados e ainda lança no mar do esquecimento. Não permita que o inimigo use
Use a sua mente, porque nós temos uma tendência muito fácil para o lado negativo. E aí o inimigo se aproveita disso. Não permita que ele diga para você o tempo todo que Deus não perdoou você, porque Deus perdoa. Deus perdoa um coração sincero, um coração genuinamente arrependido. Ele perdoa. Então, a primeira pessoa a qual nós precisamos muitas vezes nos perdoar, se perdoar, somos a nós mesmos. A nós. Então se perdoe. Aprenda isso. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. A falta de perdão é a raiz de toda amargura. A falta de perdão é a raiz de toda amargura. Mas como assim? Vamos lá. A falta de perdão, Cláudia, é a raiz de toda amargura? Sim, é a raiz de toda amargura. No livro de Tiago, olha só o que Tiago diz no capítulo 5, versículo 16, ele diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Peraí. Ele disse assim: confesse os seus pecados uns aos outros. Se eu errei, se nós erramos, nós precisamos ir à pessoa a qual nós temos o problema e não compartilharmos com outras pessoas. Então vamos à pessoa, vamos fazer aquilo que Deus pede que a gente faça. Confesse. Confesse para alguém da sua confiança, uma pessoa que mostra que de fato é digno de sua confiança. Não é a qualquer pessoa que nós encontramos que está no nosso ciclo de amizade, ou seja lá o que for, em nosso convívio, que nós temos de abrir a nossa boca grande. Não, nós não podemos confessar a qualquer pessoa, de forma alguma. Sabe, nós precisamos aqui, buscarmos, confessarmos, para sermos então curados. Aí é quando a gente se aprofunda daqui a um pouquinho mais. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, qualquer coisa que a gente sente e que a gente esconde, tem poder sobre nós. Qualquer coisa tem poder. Aquilo que a gente esconde tem poder sobre nós. Mas quando as coisas são expostas, são trazidas à luz, entendo expostas, são trazidas à luz, a verdade liberta. A verdade liberta. Então, aquilo que a gente precisa perdoar e aquilo que nós precisamos confessar, eu pequei. Que a gente saiba procurar a pessoa certa para confessarmos os nossos pecados. Mas essa pessoa não pode ser aquela que vai olhar para você com ar de julgamento. Com o que olha com ar de julgamento? Peraí, o que vai fazer por mim? Se está me julgando, está mostrando que ele ou ela são incapazes de errar, de pecar, eles não erram nunca. Não é? Então nós precisamos saber, termos a sabedoria para nós escolhermos a pessoa certa, pedirmos o direcionamento do Espírito Santo, porque afinal de contas nós iremos confidenciar. Então essa pessoa a qual nós procuramos para confidenciar precisa ser alguém realmente compreensivo, alguém que não nos julgue, mas que nos escute, nos compreenda e
seja usado por Deus para dizer as palavras certas que nós, naquele momento, necessitamos ouvir. Não é ouvir julgamentos, não é ouvir xingamentos, não é ouvir nada disso. Mas nós precisamos de alguém compreensível, não é que vai passar a mão sobre a nossa cabeça, vai mostrar que realmente, olha, errou, mas você fez uma coisa linda neste momento, você fez uma coisa linda. Você confessou os seus pecados, você confessou aquilo que estava oculto. E isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso quando nós temos essa capacidade. Não é qualquer pessoa que tem a capacidade de chegar e confessar algo que fez de errado. E olha, procure a pessoa certa. Tá certo? E essa pessoa precisa ter sabedoria e o equilíbrio quanto ao assunto que você vai estar levando. Combinado? Mas eu disse para vocês nesse instante que a falta de perdão é a raiz de toda amargura. De toda amargura, de toda amargura. Olha, qualquer pessoa, gente, pode ser ferida. Quantas vezes eu fui ferida e quantas vezes eu feri? Mas a grande questão é como nós iremos reagir. Como eu vou reagir é o que vai fazer toda a diferença na minha vida e no mundo. É o que vai fazer a diferença, é como eu vou reagir. Se eu vou permitir que aquele mal crie realmente raízes que vai começar a cada vez mais crescer dentro de nós, crescer e tomar outras proporções, desencadeando aí quadros inclusive patológicos espiritualmente e fisicamente. Então, o grande problema é o que nós fazemos com aquilo que fazem conosco. O que é que você faz? Você guarda e você pensa em se vingar e você pensa em destruir a vida da pessoa e você pensa em chegar e levantar um exército contra aquela pessoa e você, cai na real. Não é assim que Deus quer que a gente faça, porque Ele sabe perfeitamente que isso não dá certo. E se nós desobedecemos aqui o que Deus manda, os princípios de Deus, nós vamos sofrer penalidades. Mas como assim, Cláudia? Eu estou contando, nós vamos sofrer penalidades, porque a gente não sabe nem para que a gente está contando, e a gente conta para todo mundo e cada um tem aquele microfone e aquele telefone sem fio, que vai ou com fio ou sem fio, e fala o que quer, da forma que quer, interpreta da maneira que quer. Nós precisamos ter cuidado com isso. Olha, gente, não esqueça, não importa o que fizeram conosco, não importa. O que importa é o que estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Está se libertando? Está buscando realmente ser livre daquela dor? Ou está alimentando aquela dor? Ninguém. Não esqueça isso e anote aí, por favor. Anote. Ninguém pode mais nos ferir. Ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento. Ninguém. Sem o nosso consentimento. Cláudia, mas me magoaram. E foi forte, a injustiça foi demais, sim, mas é você que escolhe
viver estagnado naquela dor ou prosseguir a sua vida liberto, liberto dos males da alma, dos males do espírito, dos males da mente, dos males psicológicos. Somos nós que escolhemos, somos nós que decidimos o que nós iremos fazer. Percebe o poder do perdão? Mas qual, afinal de contas, a importância do perdão? Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, anota aí para mim. Anota para você, né? Para mim, os meus pontos, eu já anotei tudinho aqui e eu tenho refletido dia e noite a respeito desses pontos aqui. Olha, qual a importância do perdão em minha vida? Qual a importância do perdão em sua vida? Primeiro, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Ele quer que a gente perdoe. É a vontade dele. Se é a vontade dele e nós não cumprimos, lembre-se, nós iremos sofrer as consequências pela desobediência deste ato. Pela desobediência. Nós vamos sofrer, sim, algumas penalidades. Por quê? Porque a gente não obedeceu aquilo que Deus disse. Perdoa aquele que te ofendeu. Se Ele está dizendo isso, é porque é Ele que vai resolver. E quando Deus está à frente, Ele resolve. E Ele sempre resolve da melhor forma, da melhor maneira, no tempo certo, da maneira certa. Bom, um outro ponto importante sobre a importância de perdoarmos é que nos livra de maus acontecimentos, como por exemplo o rancor, a raiva, a vingança, a mágoa. É horrível isso dentro de nós, é horrível. Então não queira isso, porque isso aí vai psicossomatizar em você. Isso aí vai começar a desencadear quadros de adoecimentos complicados. Vai prejudicar a tua saúde. Lembrando que nem toda doença é espiritual. Nem toda doença é espiritual. Existem doenças que são causadas de fato pelos males espirituais. São causadas, certo? Mas existem outras doenças que nós herdamos. Nós herdamos geneticamente. Afinal de contas, nós estamos neste mundo e adoecemos também e morremos também. Mas o bom é que nós sabemos que adoecendo ou morrendo, servindo ao Senhor, iremos para o braço do Pai. Isso é o mais importante, né? Então, lembre-se disso, é livrar-se desse mal. E um outro ponto é que quando esses sentimentos negativos domina, o pior se manifesta, desencadeando danos físicos, psíquicos a si mesmo e àqueles que nos cercam. Assim como as coisas boas, as bênçãos, quando eu sou abençoada, eu vejo a minha família, meus filhos, meu esposo, eu vejo as pessoas que me cercam serem abençoados. Mas quando eu também não perdoo, quando eu guardo esse mal dentro de mim, que este mal começa a desencadear danos físicos e psíquicos, esses danos vão afetar aqueles que nos cercam. Porque como nós vamos estar
amargurados, nós vamos estar extremamente sensíveis, nós vamos estar angustiados, então nós vamos criar um clima péssimo e nós vamos então não ter apenas um problema, mas diversos problemas, porque dentro de nossa casa nós, infelizmente, nós contaminamos o ambiente. Bom, um outro ponto é que quando não perdoa, nós limitamos as nossas possibilidades de amar. E aí? E aí? É isso que você quer para a sua vida? Não perdoar? Porque se você não perdoa, você vai limitar a sua possibilidade de amar. É bom pensarmos, é bom abrir o coração, é bom permitir que o Senhor comece a quebrar esse coração endurecido, esse coração pedrificado, porque ele está fazendo mal a você e mal àqueles que cercam você. E geralmente aqueles que cercam a gente são os membros da nossa família, são as pessoas às quais convivemos no trabalho, são as pessoas até da comunidade à qual nós pertencemos. Ninguém, e eles começam então a se afastar. Aqueles que podem se afastar, se afastam, mas os que não podem, eles ficam adoecidos. Eles ficam adoecidos. É impressionante isso, gente. Como nós, com as nossas dores, adoecemos aqueles que amamos. Está na hora de você reagir. Reagir pensando em você e pensando naqueles que cercam você também. Bom, e quanto às amarras? Pois bem, olha, o perdão nos liberta de amarras negativas do passado. E assim é possível nós seguirmos adiante. Olha que coisa maravilhosa. Olha, eu sei que essa frase já tá chata. Passado ficou no passado. O pior é que a gente repete isso o tempo todo, o passado ficou no passado, mas se você parar e olhar para a sua vida, você está falando dele o tempo todo. Então ele não ficou no passado e essa frase, ela não está adiantando de nada, porque ela não internalizou, você não compreendeu, você não refletiu, não meditou a respeito dela. Ela não está fazendo efeito em sua vida. Você só está usando como algo bonito de se falar, como algo bacana de se escrever no Facebook, no Instagram e seja lá onde for. Nós precisamos pensar nisso. Se é para deixar o passado no passado, então deixa. Deixa o passado no passado, segue a tua vida. Ah, mas e tudo aquilo que aconteceu comigo, você confia em quem? Qual é o Deus que você confia? Se você sabe da injustiça cometida, confie no Deus que faz justiça. E ponto final. Não é em você, não é a sua vontade que tem que ser feita, não é da sua maneira, mas é da maneira de Deus e no tempo de Deus. Pois bem, quando nós então estamos dispostos a nos libertar dessas amarras, aí sim o nosso coração começa a amolecer, sabe? Aquela rigidez, ela começa a flexibilizar. E aí nós nos tornamos mais leve, a nossa cabeça mais leve, o nosso corpo mais leve, nossas palavras mais leves. Tem pessoa que é tão pesada, mas tão pesada, tão rancorosa, que quando fala parece que espuma pela boca de tanta raiva. De tanta raiva, de tanto ódio. Que coisa horrível!
Que coisa terrível! Se liberte disso, meu irmão. Se liberte disso. Você só está fazendo mal a você e está fazendo mal a quem ama você. Você pode inclusive destruir o seu relacionamento se você de fato não colocar em prática aquilo que Deus manda que você faça. Perdoe a quem ofendeu você. Bom, como desenvolver o poder do perdão? Gente, eu sei perfeitamente, eu sei que perdoar não significa esquecer. Não significa esquecer, não é você ter amnésia. Eu não quero ninguém aqui com amnésia. Não é você sofrer com mal de Alzheimer. Não, pelo amor de Deus. Perdoar não é esquecer, mas é lembrar daquilo que aconteceu, sem permanecer rancoroso, carregando uma dor. É lembrar do mal sem dor. Quando isso acontece, as pessoas percebem em seu semblante, em suas palavras, no seu agir, que você de fato perdoou. Aí eu lembro de Davi. Ai, eu sou apaixonada por Davi, não é? Davi, o homem segundo o coração de Deus, nossa, ele não dava justificativa. E por favor, quando for pedir perdão, não justifique seus pecados, não justifique seus erros. E se você for confessar os seus pecados, por favor, não precisa entrar em detalhes que venham a ofender a pessoa. Basta aquela dor que aquela pessoa vai precisar processar para poder então entrar no processo também de perdoar. Basta. Nós precisamos pensar nisso muito seriamente. Pense em Davi, olha, quando ele pedia perdão, quando ele se arrependia genuinamente. Pequei, não justifica, eu fiz isso porque foi por culpa sua, foi porque você... Sabe, quando eu queria você, quando eu procurei por você, sabe, quando eu estava ali e você intrigado comigo o tempo todo, geralmente isso acontece entre casais, e você não me buscava, e você não permitia que eu tocasse em você. Olha, meu amigo, minha amiga, isso aí é uma questão para uma outra live, tá? Primeiro vai ter que ser resolvido o problema, sim, né? Existe um problema, se a pessoa recolheu-se, existe um problema e você pode estar contribuindo aí sim, sem dúvida alguma, para esse problema, tá bom? Então, para tudo ser resolvido, os dois precisam estar em sintonia, né? Em sintonia, resolver seus problemas. É por isso que eu digo aos casais. Quando eles dizem, olha, mas eu já perdoei, eu pergunto assim, vocês conversaram? Vocês conversaram? Como foi a conversa de vocês? Não, a gente olhou e disse, olha, eu não vou mais fazer isso, deixa pra lá, vamos esquecer, vamos tocar a nossa vida. Gente, isso não é diálogo, isso não é conversa, isso não é um novo contrato. Mas sobre isso nós conversaremos de uma outra vez. O momento agora pede perdão, ok? Perdão. Bom, uma pessoa que não perdoa se mantém estagnada. Eu falei isso para vocês, né? Bom, trata-se de um grande desafio de maturidade e de experiência. E nós temos diversas razões para perdoarmos. Primeiro, que faz um bem enorme a nós mesmos. Ai, como faz um bem, parece que a gente tirou um peso das costas, né? A gente estava carregando um fardo e nós
colocamos, a gente sabe, perdoou, a gente tirou o fardo. Então, isso faz um bem a nós, a nossa saúde, em todos os sentidos, bio, psíquico, físico e espiritualmente. Tira um peso das costas, oferece uma visão correta dos acontecimentos. Parece que a gente começa a enxergar de fato como tudo aconteceu, né? Sem dor, a gente consegue enxergar aonde erramos, né? O que foi que a gente fez que não poderíamos ter feito, da forma que poderíamos ter feito, ok? Dá uma chance de viver outras possibilidades. Ah, que coisa bacana! E acima de tudo, quando nós perdoamos, nós estamos fazendo a vontade do nosso Deus. Olha, e fazer a vontade de Deus traz bênçãos sobre a nossa vida e não maldição. O que você prefere? Bênção ou maldição? Sobre isso, nós iremos conversar na próxima live. Sim, eu já coloquei aqui, que existem sérias consequências da falta de perdão em relação à nossa responsabilidade espiritual de perdoar. E tem mais, para nós finalizarmos a live de hoje, no reino de Deus, sonegar perdão é imperdoável. No reino de Deus, sonegar perdão é imperdoável. Bom, sobre isso, em uma próxima live, nós iremos analisar as consequências destruidoras da falta de perdão. Amém? Por aqui eu fico hoje me despedindo de vocês, vou fazer atendimentos ainda, certo? As pessoas daqui a pouquinho elas já estão me aguardando e foi um prazer imenso poder conversar com você. A minha oração é que você possa realmente abrir o seu coração genuinamente, sinceramente para Deus, primeiramente, confesse ao Senhor, depois busque alguém da sua inteira confiança, alguém sábio, alguém que vai olhar você, colocar-se em seu lugar e não vai martelar na sua cabeça, culpando você, julgando você. A minha oração é que você saiba buscar a pessoa certa para ouvir você. Busque primeiramente ao Senhor, depois busque o perdão a pessoas, a alguém da sua confiança. Busque, confesse aquilo que está no oculto, traga luz, lembre-se, queira bênção e não maldição. Amém? Um beijo bem grande em seu coração, de Cláudia Correia. Fica com Deus. Tchau para todos vocês.